Então, pessoal, vamos fazer aquele resumo agora. E daqui a pouquinho vocês vão lá fazer o quê? As atividades, claro, né? Exato. Praticar um pouquinho para ver se vocês aprenderam mesmo a aula de hoje. Vamos lá, então? Vamos lá falar do ímã, né? Continuar falando do ímã. Isso, magnetismo. Olha bem, a magnetita, né? Nós falamos aí que é o material básico para se fazer ímã aí, o ímã natural, né? Tem outros também. Encontrado na natureza, né? Então, esse é o próprio, já é o ímã natural. Lugar das pedras mágicas, aí é o professor Décio olha aí, gosta ó, das histórias. Magnícia, Tessália, tem uns nomes aí, isso é na Grécia, né? Central grega, gregos, né? Óxido de ferro 2 e 3, FeO e F2O3, né? Isso aí, química, aí você já pode treinar um pouquinho. Fe3O4 é a magnetita, né? Essa tem a propriedade, é o ímã natural, na verdade, e é uma questão vulcânica, né? Você encontrar em ações vulcânicas, de vulcões. Forma cristalina, né? Sem química, vocês já estão cansados de ver as formas. Cérebros de abelha, peixe, urso, alguns pássaros em seres humanos. Olha bem. O magnetismo, ferro puro, nós falamos daquela quantidade lá, né? Então, o ímã natural, nós temos Pode ímã ser também natural, artificial. né? Então, nós temos o quê? Também o ímã artificial, que é o imantado. Esse artificial, se ele esquentar, ou no caso, perde, né? descarga elétrica, é o eletroímã, né? Ele perde a propriedade. O natural, ele perde essa propriedade enquanto estiver quente. Assim que esfriar, ele reorganiza e volta a ser o ímã normal. Não precisa de fazer nada mais. Aí nós temos aí, ó, vários ímãs empilhados aí. O professor Mac mostrou vários aqui na aula para vocês. E tem aí, né, o grampo de cabelo ali. Sim. Usa ainda, né? Usa, dependendo. Ímã ou magnético. Polos magnéticos, né? Nós vimos que o polo norte é magnético e o polo sul tem atração e tem repulsão. Quando você tiver mesmo polo de mesmo nome, lembra lá que nós falamos na lei do Fei para carga elétrica, funciona também para magnetismo, né? Tanto dois sul, dois norte, mas um sul e um norte que são diferentes, aí nós temos o quê? Nós temos aí repulsão com o mesmo polo, olha bem, e atração com polos diferentes. Correto? A inseparabilidade dos polos magnéticos. Então, são inseparáveis. Por mais que você corte, pode cortar no meio, um pedaço, quebrar ele vai reorganizar e formar novos ímãs. Nem precisa ser no meio, né? Porque só dele quebrar, qualquer parte dele vai tornar novos, né? Justamente. Não precisa ser no meio, não. Não. A gente fez a divisão só para ficar mas bonitinho, mas... É para tentar também que seria só um norte, só um sul, mas nunca vai conseguir. Ok? Por convenção, considere que no campo exterior um ímã, as linhas de campo saem pelo polo norte, para ver as linhas, a setinha, e entram pelo polo sul. Convenção, tá aqui, ó. Por convenção, foi convencionado. Se fosse isso. Aí o William Gilbert, no livro The Magnet, ele mostra que, de fato, podemos associar a Terra a um grande ímã, onde nós temos o polo sul magnético, no polo norte geográfico. E aqui vocês podem ver que tem uma diferença, ó. Por quê? Porque conforme nós temos ela vai girando e vai passando por causa do Sol, ela tem esse ângulo que gira e forma uma carta, né? Essa carta cartográfica é importante você entender o seguinte, pessoal. Quando você faz uma medição de GPS, aí você pega uma carta de 10 anos atrás e você tem que mudar, ok? Porque senão você não vai encontrar a azimuth, né, que nós chamamos. Isso. Geografia vai cuidar de vocês aí. Exatamente. Só mostrando bem rapidinho no resumo, lembrando que nem tudo é atraído, tá? Não é todo metal. Esse aqui, ó, alumínio, não vai atrair. No entanto, aqui no meio tem um pedaço de ferro. Então, o que acontece? Olha só, ele vai ser atraído, ó. Ele está atraindo. Só que ele só é atraído pelo ferro, né? Agora, o alumínio, ó,
Não e atrai. justamente você fazer um experimento magnético para mostrar que você pode pegar e não tem interferência nessa parte do cabo aí, né? Vamos lá para as atividades e já nós voltamos. Daqui a pouco estamos de volta. E aí, ó, estamos de volta então. Já. Vamos lá fazer as correções, né? E analisar o que foi feito aí nos exercícios para tirar as dúvidas. Vamos lá? Justamente. Começando aí, tirando dúvidas, né? Resolução das atividades. Então, pessoal, vamos lá, né? Para a resolução, para saber qual das opções, né? Qual delas representa o campo terrestre. Justamente. Então, aí tem a resolução, né? Vamos para frente? Aí, vamos lá. Aí, a agulha da bússola se orienta segundo o resultado dos campos magnéticos. Olha só, a bússola é resultante, a bússola é a resultante. Mas o que nós estamos atrás? Do campo magnético terrestre. Então, vamos lá, mais para frente um pouco. Então, aí, ó, olha só, logo, o campo magnético terrestre deve ser orientado conforme a figura. Olha para onde? Para cima. Se esse era o resultado, e nós tínhamos aqui para formar, né? Um triângulo. Aqui está um pouquinho fora. Não, mas tranquilo. Tem o outro para formar aqui. Isso, então o outro é o de baixo, é o campo magnético uniforme, está na horizontal, o campo magnético terrestre, na horizontal para a direita, né? O terrestre na vertical para cima. Né? O B resultante. Isso. Então, lógico, Isso né? É o B uniforme. Vamos lá? Então a soma de vetores, se um está na horizontal para a direita e o outro na vertical para cima, a bússola está dando a resultante. Letra E. E aí a diagonal, o que seria o resultante, que já foi dado antes, que é o verdadeiro, onde ela está apontada. A bússola está apontando na resultante dos dois campos, né? A soma dos dois campos. Vamos para frente. Vamos lá, né? Para a nossa questão número 2. Então, o ímã 1 é colocado próximo de um ímã 2, conforme o esquema. Olha só. Qual é a única afirmação correta relativa a essa situação? Vamos voltar rapidinho só. O ímã é o norte-sul, norte-sul. Beleza. Isso. Não, podemos ver aqui que nós temos ímã com polos opostos. Isso. Certo? Primeiro, é o ímã 1 que atrai o ímã 2? Será que isso é verdade? Será que é o 1 que atrai o 2? É o ímã 2 que atrai o ímã 1? Nós vimos o quê? Que a terceira lei de Newton fala, né? Ação e reação. Não pode ser um só puxando, né? Todo o corpo ele é atraído. Mesma intensidade. Mesmo que fosse o ferro. Mesma direção e sentidos opostos. Mesmo que fosse o ferro, não daria essa 1 e 2. A e B. A atração do ímã 2 pelo ímã 1 é mais intensa do que... Ó, já está quebrando a terceira lei, né? A atração do ímã 2 pelo ímã 1 é igual à atração do 1 pelo 2? Então, com certeza, né? Já ficou fácil, acho que... Vamos lá. Olha bem. Quando dois campos magnéticos interagem entre si, surge uma força, denominada de força magnética, a qual atua à distância igualmente à força gravitacional e elétrica, utilizando a terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Então, né, a distância qualquer, as forças, mesma direção, a direção é a mesma, intensidade é a mesma intensidade. E sentidos opostos. Senão a Terra puxaria a Lua já estava aqui encostadinha em nós, né? Então, do mesmo jeito, se aumentar a distância, diminui a força. Então, a atração do ímã 2 pelo ímã 1 é igual à atração do ímã 1 pelo ímã 2. Só que isso aí era... Exatamente. De acordo com a terceira lei de Newton, toda ação provoca uma reação na mesma direção e sentidos opostos com a mesma intensidade. Nós falamos da Terra, né? Senão a Lua já estava encostada aqui, né? Que é muito menor. A respeito do desenvolvimento dos estudos relacionados com o magnetismo, nós vamos assinalar V para verdadeiro e F para falsa em cada uma das alternativas. Os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século VI a.C. O filósofo analisou a atração entre pedras de um minério denominado de magnetita. Verdadeiro ou falso? Né? Então, nós sabemos que é falso. Porque quem foi o primeiro? Tales de Mileto, não foi Aristóteles, né? Isso. Aristóteles, um grande filósofo, mas
não foi ele que fez essa análise. A utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo. Bom, é prática, porque o que fizeram antes foi analisar e verificar, mas não tinha praticidade em olhar o AMA, né, atraindo coisas. Porque aí não servia para muita coisa. Agora a utilização, né? Para utilizar mesmo foi a bússola. Justamente. Se colocarmos um ímã próximo a um pedaço de ferro, o ímã irá atrair o ferro e o ferro irá atrair o ímã com a mesma força. Aí a pessoa pode pensar, não, mas é o ímã que puxa. Não, mesmo que tenha ferro com ferro, não vai atrair, tudo bem. Mas a partir do momento que tem interação, o ferro acaba puxando com a mesma terceira lei de Newton de novo. É claro que se você fixar o prego, o ímã vai chegar até ele, porque aí tem força de atrito, outras forças. Mas o ímã, o prego que vai puxar o ímã. Aí é questão de movimentar, né? Isso. A força vai fazer vencer o atrito. Na verdade, não é o prego que vai puxar, é porque o prego vai estar fixo, então ele não vai se mover. O atrito não deixa ele se mover. Isso. Aí vai ter que mover o ímã, né? Terceira lei de Newton. Se colocarmos um ímã próximo a um pedaço de ferro, somente o ímã irá atrair o ferro. Bom, já quebrou, né? Então falsa com certeza. Acabamos de falar aí, né? Se colocarmos o ímã próximo a um pedaço de ferro, somente o ferro irá... Também, isso aí nós vimos aí que... né? Bom, nós temos agora mais uma questão. Então vamos lá, modelo, né? Olha aí, de Enem. A figura mostra de modo exagerado e sem escala uma bússola na região equatoriana da Terra. Observe bem a agulha magnética da bússola e sua indicação. Sabemos que o polo magnético norte atrai um polo sul. Sabemos também que um polo magnético norte repele outro polo norte. Ainda, um polo sul repele outro polo sul. É o que foi falado, né? Em relação aos polos aí magnéticos da Terra, né? O Décio comentou que o norte acaba sendo atraído pelo sul, né? Então, vamos lá. Como se explica o fato de o ponteiro norte da bússola apontar para o norte da Terra e também o ponteiro sul apontar para o sul do planeta? Trata-se de uma exceção magnética em que polos do mesmo nome se atraem? Aí é complicado, né? Já está quebrando aí o que foi estudado. Certamente a figura está incorreta, o ponteiro da bússola está invertido. A figura está incorreta, pois o ponteiro magnético da bússola deve ficar alinhado com a linha do Equador. A figura está correta, o polo norte geográfico da Terra comporta-se como um polo sul magnético e atrai o polo norte do ponteiro da bússola. Do mesmo modo, o polo sul geográfico da Terra é um polo norte magnético e atrai o sul da bússola. E a última figura está correta. Há um campo magnético nas proximidades da Terra e suas linhas de indução são perpendiculares ao Equador, sendo orientadas do polo norte geográfico para o polo sul magnético. Bom, então, entre essas, quais seriam, né? Vamos para frente aí, para análise. A Terra é um grande ímã de ponta cabeça, né? Porque a escolha, né, do nome. O magnético e atrai, né, o polo norte do ponteiro da bússola. Do mesmo modo que o polo sul geográfico da Terra é um polo norte magnético que atrai o sul da bússola. Então, a letra D, né? A figura está correta. O polo norte geográfico da Terra comporta-se como polo sul. Como o Décio falou, não sabia, né, exatamente, então aí há essa inversão entre norte geográfico e norte magnético, né? Com a descoberta não, acharam a bússola, traz a bússola para a Europa e começa a usar para navegação. Só que ao mesmo tempo os cientistas começam a estudar. E quando eles percebem que o norte não podia atrair o norte, as cartas náuticas já tinham sido feitas. E aí não dava para fazer essa mudança, mais, né? Aí fez a correção em vez da mudança. O Enem, então, né? Um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, é colocado sob uma superfície, sob embaixo, né? Coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que elas se alinhem segundo seu campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, 1, 2, 3, 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha. A limalha está aqui, tá? Isso aqui é limalha de ferro.
Suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã. Desconsiderando o campo magnético terrestre, não vamos considerar o campo magnético, a influência dele, como vimos no exercício número 1, né? E considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta. Aqui estão as setas, né? E se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético associado ao ponto em que cada uma foi colocada. Assinale a alternativa que indica correta e respectivamente 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Na situação descrita. Então, vamos ver aqui. As agulhas magnéticas alinham-se na direção das linhas de indução do campo magnético do ímã, dirigindo seu polo norte no sentido dessas linhas, como representa a figura aqui, ó. Tá? Então, nós temos a setinha mostrando aí, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, fica simples. Você vai lá, dá uma olhadinha e vê. Tá? Correto? Isso. Então, letra E. Certinho. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Então, a única coisa que tem que observar bem, principalmente em prova, é que, como o Décio falou, não tinha esse conhecimento que o norte, quando a bússola apontava, na realidade tinha que apontar para o sul, né? Porque era atraído pelo sul. Então, o norte geográfico acaba sendo o sul, né? Magnético. Tem essa Porque inversão. o norte só pode ser atraído pelo sul, né? Isso. Então, beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima aula.